Neste vídeo, temos o objetivo de passar para vocês informações acerca dos parasitas do gênero Leishmania. Leishmanias são protozoários tripanosomatídeos, pertencentes a uma família que abrange protozoários flagelados com apenas um flagelo. Neste caso, também possuem cinetoplasto, uma organela que contém parte do DNA do parasita e que se encontra próximo à base do flagelo. Os protozoários do gênero Leishmania apresentam dois estágios evolutivos durante seu ciclo de vida, a forma amastigota e a forma promastigota. Na forma amastigota, os parasitas estão no interior das células do sistema mononuclear fagocítico do hospedeiro vertebrado. São pequenos, de corpo achatado e com contorno ovoide. Corados pelo ginza, o citoplasma fica azul, o núcleo arredondado e excêntrico fica vermelho, e o cinetoplasto, que se apresenta de forma discoide, menor e próximo ao núcleo, fica na cor violeta. Nesta forma evolutiva, há ausência de flagelo externo, por isso o nome é amastigota, que significa sem flagelo. A forma promastigota é extracelular e se desenvolve no tubo digestivo dos hospedeiros invertebrados, as fêmeas do inseto flebotomínio. Tem o corpo alongado e a presença de flagelo externo. O núcleo é central, arredondado e vermelho, e o cinetoplasto fica situado próximo à extremidade anterior, que é a extremidade que sai o flagelo, pois o movimento de tração do flagelo faz com que o deslocamento do parasita seja nesta direção. O ciclo de vida das leishmanias é eurixênico e heteroxênico, tendo a presença de hospedeiro invertebrado, o inseto vetor, e hospedeiro vertebrado, homem e animais, dentre eles roedores, marsupiais, cães e raposas. Estes últimos, os cães e as raposas, servem de reservatórios que permitem a perpetuação do ciclo de vida de algumas espécies de Leishmania causadoras do calazar, comentado adiante. O vetor nas Américas é o inseto flebotomínio do gênero Lutzomia, também chamado por cangalha, cangalinha, birigui, mosquito palha, tatuíra, entre outros. É importante salientar que somente as fêmeas do inseto são hematófagas, pois necessitam de sangue para a postura de seus ovos. Ciclo de vida. A picada da fêmea do flebotomínio infectado pode transmitir promastigota metacíclico, a forma infectante da leishmania para pessoas ou animais. Com a inoculação, os parasitas ficam livres no meio intersticial e sofrem transformação de estágio evolutivo, de promastigota para mastigota, enquanto são rapidamente fagocitados por macrófagos, que abrigarão os parasitas em vacúolos digestivos, mas não conseguirão destruí-los. Uma vez que isso acontece, os amastigotas habitarão o interior de células do sistema mononuclear fagocítico e se reproduzirão aí por divisão binária simples. Dessa forma, o inseto vetor pode retirar as leishmanias do sangue ou da linfa através da picada. No interior do tubo digestivo deste, as leishmanias sofrerão mudanças de estágio evolutivo. As formas amastigotas tornam-se alongadas e flageladas e passam a ser chamadas de promastigotas procíclicas. Estas se multiplicarão por divisão binária longitudinal e invadirão porções anteriores do estômago e proventrículo do flebotomínio. As promastigotas procíclicas sofrerão, dentro do inseto, um processo chamado de metaciclogênese, cujo resultado é a formação de promastigotas metacíclicos, as formas infectantes. A grande quantidade de promastigotas pode dificultar a alimentação do inseto. Este terá necessidade de se alimentar e vai tentar, podendo picar muitos animais ou pessoas. Estando praticamente impossibilitado de fazer a refeição, a cada esforço tentando fazê-la, pode haver a regurgitação do material aspirado junto aos parasitas, havendo a inoculação em novos hospedeiros. Há então a repetição do ciclo. Como vimos, parasitas do gênero Leishmania são transmitidos ao homem por insetos flebotomíneos e determinam infecções denominadas leishmanioses ou leishmaníases. Estas doenças podem se apresentar de formas diferentes, como as formas cutânea, mucocutânea ou cutâneo-mucosa, cutâneo-difusa e visceral ou calazar. Na leishmaniose cutânea, as lesões cutâneas são ulcerosas ou não e são limitadas. É uma doença benigna e nela há hiperplasia e hipertrofia histiocitária, edema e infiltração celular,
e hiperplasia do epitélio que recobre a área inflamada. Frequentemente, a inflamação cursa com necrose e ulceração, rasa ou profunda, com bordos salientes e endurados e aspecto em cratera lunar. Na forma não ulcerada, apresenta-se macroscopicamente um crescimento verrucoso ou papilomatoso da pele na região afetada. Na leishmaniose mucocutânea ou cutâneo-mucosa, a lesão geralmente é secundária e resultante de propagação por via hematogênica. Há uma tendência à ulceração na porção cartilaginosa do septo nasal, e essas úlceras podem progredir em extensão e em profundidade, acometendo mucosa do nariz, boca e faringe. Pode causar lesões mutilantes do maciço facial, periostites, destruição das cartilagens e dos ossos do nariz, da região palatina e, eventualmente, estendem-se à laringe e à faringe. A título de informação, as leishmanioses cutânea e mucocutânea são comumente denominadas juntas como leishmaniose tegumentar americana. A leishmaniose cutâneo-difusa é caracterizada por lesões não ulcerosas, múltiplas e disseminadas por todo o tegumento do indivíduo, que surgiram a partir de uma lesão única no ponto de inoculação. Se apresenta em indivíduos anérgicos, aqueles que não respondem aos antígenos do parasita, ou em pacientes que haviam sido tratados de calazar. Na leishmaniose visceral ou calazar, os parasitas têm tropismo pelo sistema mononuclear fagocítico do baço, do fígado, na medula óssea e dos tecidos linfóides. Há, então, hiperplasia e hipertrofia dos elementos desse sistema, com redução do tecido hematopoético e imunodepressão. Inicialmente, é formado um pequeno nódulo endurecido que se localiza de preferência no rosto e desaparece antes que surja o quadro sintomático típico. Pode começar de forma gradual, com adinamia, perda de apetite, palidez, ligeiro aumento do baço e elevação da temperatura. Ou de forma abrupta, com febre alta, contínua ou não, esplenomegalia, hepatomegalia, aumento generalizado de gânglios linfáticos, anemia e desnutrição grave. A evolução da doença pode ser rápida, levando o paciente à caquexia e ao óbito. Vale lembrar que existem reservatórios vertebrados e que o cão é o principal reservatório vertebrado da Leishmania infantum, tendo uma importância expressiva no nosso meio. As formas clínicas são assintomática, também chamada de latentes ou de frustras, que tem evolução silenciosa ou sintomas discretos. A aguda, que tem evolução rápida e fatal. A subaguda, que tem evolução mais lenta, mas pode levar ao óbito. E a crônica, que é a forma mais comum e que tem evolução lenta, com fases de remissão e recaídas. Atualmente, as diferentes espécies de leishmania que infectam o homem são classificadas em complexos fenotípicos de acordo com suas principais características. São eles: complexo Leishmania brasiliensis. Parasitam a pele, mas não apresentam tendência a invadir vísceras. Os parasitas não costumam ser abundantes nas ulcerações. Todos os parasitas deste complexo podem causar leishmaniose cutânea, mas apenas 2 podem causar a mucocutânea, que é Leishmania brasiliensis e panamensis. Complexo Leishmania mexicana pode causar leishmaniose do tipo cutânea e cutâneo-difusa. As lesões são benignas e não apresentam metástases nasofaringianas. O complexo Leishmania donovani. Os parasitas deste complexo têm tendência a invadir as vísceras. Relata-se que a Leishmania infantum pode causar, além da leishmaniose visceral, a cutâneo-difusa. O diagnóstico. As leishmanioses são diagnosticadas por métodos parasitológicos e ou por métodos imunológicos. No parasitológico, pode-se fazer a pesquisa do parasita em material de lesão, no caso, biópsia da borda da lesão ou aspirado de medula óssea, pelos métodos de esfregaço corado por Ginsa e de cultura em meio NNN. No imunológico, pode-se fazer a intradermorreação de Montenegro ou a sorologia por reações de imunofluorescência indireta ou ELISA. Existe ainda um exame bastante realizado atualmente, o teste rápido utilizando o antígeno recombinante K39.
A detecção de anticorpos IgG anti-K39 tem alta sensibilidade e especificidade para a leishmaniose visceral. Vale ressaltar que na leishmaniose cutânea difusa, há falta de resposta à intradermoreação de Montenegro e que no calazar ela só se torna positiva após o tratamento. Profilaxia. A profilaxia é feita construindo casas distante da orla florestal, fazendo a telagem das casas e o uso de mosquiteiros de telas com tramas muito finas, o que pode ser inviável para ambientes quentes. A impregnação de telas e cortinas com inseticidas. Animais domésticos devem ser diagnosticados e tratados, e o controle ainda pode ser feito diagnosticando e tratando as pessoas infectadas.